Bem, agora falaremos sobre a osmose nas células animal e vegetal e depois sobre o transporte ativo. Nós vimos anteriormente que a osmose é um processo físico, é uma difusão da água que acontece sem gasto de energia. Esse processo pode ocorrer num frasco, como vimos anteriormente, que tem duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, ou em células. Aqui nós teríamos a mesma situação. Então você tem aqui em cima hemácia, células animais, e embaixo células vegetais. Imagine que a hemácia tem uma solução interna do citoplasma dela e existe uma solução externa na qual ela está mergulhada. Ambas estão separadas por uma membrana plasmática, que fará aqui o papel de membrana semipermeável. Devemos lembrar, no entanto, que ela não é semipermeável. Ela permite a passagem de alguns solutos. Mas durante a osmose, nós podemos considerar a membrana plasmática semipermeável. Bem, nós vamos começar observando o que acontece tanto com a célula animal quanto com a vegetal ao serem mergulhadas em soluções isotônicas. Vamos lembrar então que uma solução isotônica é aquela que tem a concentração igual a outra. São duas soluções de mesma concentração. Se a hemácia e a solução externa têm a mesma concentração, elas já estão equilibradas. Então, a quantidade de água que entra na célula é igual a que sai. Então, a cada minuto entra a mesma quantidade que sai, mantendo a célula com o mesmo volume. O mesmo acontece com uma célula vegetal. Na solução isotônica, ela está em equilíbrio com a solução externa. Portanto, a concentração interna da célula e do seu vacúolo é igual à concentração externa. Assim, a água entra e sai nas mesmas quantidades, mantendo o volume da célula. Quando colocamos a célula animal e vegetal numa solução hipotônica, para lembrar, a solução hipotônica é menos concentrada que as células. E nós devemos lembrar que quem é mais concentrado sempre ganha água. Portanto, se a solução é hipotônica em relação à hemácia, a hemácia é hipertônica em relação à célula e ganha água. Aqui nós podemos observar o seguinte: há ganho de água tanto quanto há saída de água. Só que o ganho de água, a entrada de água, é maior do que a saída, fazendo com que o volume da célula aumente e acabe por romper. Na célula vegetal, por ter parede celular, o processo é um pouco diferente. Ela também ganha mais água do que perde, porque é mais concentrada que o meio externo. Portanto, quem é mais concentrado ganha água. A parede celular, como ela é rígida, ela vai impedir o rompimento da célula, que aconteceu com a célula animal, não acontecerá com a vegetal. Tá? Ela vai aumentar o seu volume, você pode observar que o vacúolo está bem maior do que na célula normal, mas ela não rompe. Por último, nós vamos para a solução hipertônica. As células animal e vegetal colocadas numa solução hipertônica, ou seja, mais concentrada do que elas, irão perder água. Quem é mais concentrado ganha água, no caso a solução ganhará água. Portanto, a saída de água agora é muito maior do que a entrada de água. Portanto, se sai mais do que entra, o volume da célula diminui. A célula vegetal sofre um processo semelhante. Como ela está mergulhada numa solução hipertônica, ela irá perder a água em um volume maior do que ela irá ganhar água. Só que a gente tem que observar o seguinte: como a parede celular é rígida, a água que foi perdida pelo citoplasma e pelo vacúolo da célula acabam fazendo o volume interno diminuir e arrastam a membrana plasmática junto, e ela acaba se descolando da parede celular. As células vegetais, por ter a parede celular e esse comportamento bastante específico, elas recebem nomes de acordo com o estado em que elas se encontram. A célula vegetal normal é chamada de célula flácida. Flácida significa que ela está normal, ela está equilibrada com o ambiente onde ela está. Quando ela ganha água e aumenta o seu volume, ela é chamada de célula túrgida. Célula túrgida é uma célula vegetal que ganhou água por osmose e, portanto, ficou com maior volume. E essa célula da direita, que é a célula que perdeu água por osmose, é chamada de célula plasmolizada.
a célula plasmolizada perdeu água por osmose, o processo é rápido e acaba fazendo a membrana plasmática descolar da parede celular. A única célula que vale a pena chamar atenção no animal é esse processo de rompimento da célula animal recebe o nome de hemólise quando se trata da hemácia, que é a célula mais utilizada para fazer experiência de osmose. Se for outra célula qualquer que não a hemácia, a gente chama simplesmente de lise celular. Ok? Bem, agora vamos para o transporte ativo. O transporte ativo mais típico é a bomba de sódio e potássio. As células, em geral, apresentam uma quantidade de potássio, que nós vemos representados em pontinhos azuis aqui no desenho, maior dentro da célula do que no meio externo. Então, tem muitos pontinhos azuis dentro da célula e poucos fora. O sódio é encontrado em concentrações opostas, ou seja, tem muito sódio, os pontinhos alaranjados, fora da célula e pouco sódio dentro da célula. Bom, se esse desequilíbrio de sódio e potássio se mantém constantemente, trata-se de um transporte ativo, um transporte que gasta energia. O transporte ativo é um transporte que acontece contra o equilíbrio, né? Então vamos pensar numa coisa. Na natureza, todas as substâncias desejam se equilibrar. Então o que vai acontecer com o potássio? O potássio ele vai querer sair de dentro da célula onde tem mais e migrar para fora onde tem menos. Isso tenderia ao equilíbrio e é um caso de transporte passivo chamado de difusão, porque está ocorrendo com o soluto, não com a água. O potássio, então, vai sair da célula por difusão, mesmo que a célula não queira. É um processo passivo, vai acontecer de qualquer maneira. Da mesma forma, o sódio, que está em maior quantidade fora, também quer se equilibrar e vai entrar na célula, né, indo de onde tem mais sódio para onde tem menos sódio. Nesse caso, como ele também tende ao equilíbrio, o processo também é um transporte passivo e, portanto, uma difusão. No entanto, a célula quer manter desequilibradas as concentrações desses dois íons. Então, ao sair o potássio, a célula simplesmente pega o potássio e traz de volta para dentro dela. Ao entrar sódio, ela pega o sódio e traz de volta para fora. Se o potássio está indo agora para dentro da célula e o sódio está indo para fora da célula, nesses processos está ocorrendo um transporte contra o equilíbrio. Portanto, aqui ocorre um transporte ativo de potássio e um transporte ativo de sódio. Em ambos os casos, ocorre consumo de energia ATP produzido pela célula. Se nós observarmos esse esquema, nós iremos perceber que ocorre a bomba de sódio e potássio, que é o transporte ativo que estamos estudando, gasta energia, ATP aqui, tá? Para acontecer. E, obrigatoriamente, irá utilizar uma proteína de membrana, uma proteína carregadora da membrana. Sempre a proteína leva 3 moléculas de sódio que se encaixarão aqui na proteína, né? 3 moléculas de sódio para fora. Então, aqui é o meio intracelular, o sódio irá para o meio externo e essa proteína, ao abrir para o lado externo, encaixa 2 potássios. Então, saem os sódios aqui, os potássios se encaixam e, quando ela abre para o lado de dentro, os potássios entram. Então, ela está o tempo inteiro bombeando sódio para fora e potássio para dentro. Espero que tenham compreendido a aula. Agora vamos aos exercícios.